Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe. E eu sou a Aninha, e esse é mais um episódio do Aprenda Logo Invista, o programa semanal da Verus, onde a gente vai ensinar você a investir de um jeito muito fácil. O tema de hoje é polêmico. Vale a pena investir em Tesouro Selic com a queda da taxa de juros? Essa pergunta tem chegado muito pra gente, principalmente agora que essa questão da queda da taxa Selic está chegando aos noticiários com força. Então está saindo em todos os jornais, nos blogs, e as pessoas estão mandando a pergunta para cá. Se está caindo, você deveria manter essa posição. E ela vale não só para o Tesouro Selic, ela vale para todos os ativos de renda fixa em geral, a pós-fixada, essa que rende um percentual do CDI, LCI, LCA, CDB, etc. E dentro dessa categoria dos juros pós-fixados, o que a gente recomenda é o Tesouro Selic. Tá? Então, vamos responder? Roda a vinheta? Roda a vinheta. Bom, Fê, você sempre comenta da função dos juros pós-fixados na carteira. Acho que é um bom gancho para a gente começar a responder essa pergunta. Sim. Tem muita gente até que fala que o Tesouro Selic, ou a renda fixa tradicional, pós-fixado, é o arroz com feijão do investimento, né? Eu gosto até de falar que é só o arroz, porque é o básico do básico, é geralmente o primeiro tipo de investimento que as pessoas têm. E quando você vai diversificando uma carteira, ela tem uma função bem específica, um motivo para estar ali, que não é necessariamente buscar a maior rentabilidade nessa parcela da sua carteira, ela é uma parcela responsável por diminuir o risco. Né? Em geral, também é uma parcela que tem um custo mais baixo, então diminui o custo, diminui o risco e ser uma reserva de liquidez. É um tipo de investimento que, em geral, você pode resgatar, tem algumas exceções, mas que você pode resgatar com facilidade, sem perder dinheiro quando você faz o resgate. No caso específico da Verus, a gente trabalha com ativos de baixo custo para toda a carteira e também com a carteira inteira tem uma liquidez de 5 dias úteis. Então, na nossa carteira, no caso, a principal função dela estar ali do Tesouro Selic está ali é diluir o risco especificamente, né? A gente teve até aquela questão da delação do Joesley, 18 de maio. As carteiras caíram bastante. Quem é cliente da Verus vai poder comentar aqui, falar caiu mesmo. Mas imagina se não tivesse Tesouro Selic na carteira. Teria sido a queda teria sido muito pior. Porque mesmo a renda fixa pré-fixada e pós-fixada caiu. A inflação. Pré-fixada e inflação caiu, exatamente. Então, naquele momento, inclusive, foi um bom momento para comprar os tesouros pré-fixados, né? Quem fez depósito, o Wesley fez isso por eles. Mas o Tesouro Selic ajudou a segurar. Exatamente. E vale notar que logo depois a carteira se recuperou super bem por conta da diversificação que a gente pratica, né? Verdade. Então, e aí? Vale a pena? Vale. Mas eu acho que eu vou trazer mais Mudar o foco. Mudar o foco dessa conversa. Quando a gente fala de análise de rentabilidade e queda de taxa de juros, a gente ouve muito do valor nominal. Tava em 14,25, agora tá em 8,25. Eu nem sei quanto vai estar quando sair o vídeo, mas não tem problema. A gente vai fazer as contas com o que a gente tem aqui. A gente tem que olhar a rentabilidade real, comparar com o quanto a inflação foi no mesmo período. Então, eu vou trazer alguns números só pra gente trazer um pouco de visão palpável pra essa conversa. Tem uma coisa concreta pra comparar. Exatamente. A fórmula correta de você fazer a análise da rentabilidade real ela é um pouquinho mais complicada. Ela é 1 mais a variação do CDI sobre 1 mais a variação do IPCA menos 1. Pra cá, eu vou simplificar e vou fazer simplesmente a diferença de um pelo outro. Uma subtração, né? Uma subtração. Só para comparação não faz sentido. Em 2015, a variação do IPCA foi de 10,67, enquanto a do CDI foi de 13,23. A diferença é a rentabilidade real, foi de 2,56% nesse ano. Isso. O que significa que o seu poder de compra aumentou esse 2,56%. Sim, então é bom ter uma ideia. Em 2015, quem estava investido, por exemplo, qualquer coisa que rendeu 100% do CDI, teve uma rentabilidade de 13% no ano, um pouco mais de 13%, mas o seu ganho real não foi esse. Né? Como a inflação comeu uns outros 10 e pouco, quase 11%, o seu ganho real foi 2,56%. Então, o seu aumento de poder de compra, sua rentabilidade acima da inflação foi 2,56%. Vamos para 2016, então. O IPCA, em 2016, foi de 6,29 e o CDI foi de 14,06. Aqui a diferença já foi de 7,77. Um ganho real muito acima do que a gente teve em 2015. E aqui a taxa de juros já tinha começado a cair no finalzinho do ano. Agora em 2000, eu vou pegar, não vou falar de 2017 ainda, porque o ano não terminou. Apenas como base de comparação, vou pegar os últimos 12 meses, pra gente conseguir comparar 12 meses, 12 meses, 12 meses. Isso, então setembro de 2016 até o final de agosto de 2017. Boa, Fê. O IPCA nesse período foi de 2,46 e o CDI de 12,07, o que dá uma rentabilidade real de 9,61. Aqui, ainda nem tem o grande impacto da queda da taxa de juros, porque o CDI no período foi de 12,07. Mas reparem que a rentabilidade real, ela não caiu. Ela, inclusive, está maior do que nos outros períodos.
Então... Na verdade, é até por isso que a Selic vem caindo. Porque Exatamente. a inflação está caindo, então o Banco Central vai reduzindo a Selic para manter essa taxa real nesse mesmo patamar. Exatamente. E então é isso, não dá só pra gente avaliar, não, eu quero uma rentabilidade de 14% ao ano. Não, às vezes a rentabilidade de 14% ao ano não significa que você tá tendo um ganho real numa magnitude tão grande assim. Muita gente tem aquela cabeça de que tem que ganhar 1% no Tem, mês. é ancoragem. O que significa esse 1%? A gente tem que olhar, na verdade, o ganho real, o ganho acima da inflação. Exatamente. Por isso, inclusive, que no app da Verius, né, quem é cliente tem acesso à área do cliente, tem lá a rentabilidade comparada com a inflação, para você ter essa dimensão de como está indo. E vale, posso falar de 2017? Pode. E vale mencionar também, em 2017, de janeiro a agosto, então um ano que não acabou ainda, o IPCA, a inflação até agosto foi 1,62 e a rentabilidade do CDI acumulada foi 7,30. Então a diferença aí, o ganho real simplificado, está em 5,68, que já é mais rentabilidade real do que todo o ano de 2015, por exemplo. Né? Então tem sido um ano bom para quem está na renda fixa pós-fixada, na verdade. Sim, sem dúvidas. Acho que para finalizar, queria trazer um último tópico, que a gente acaba lendo muita coisa na internet e eu me deparei com várias ofertas e gente falando: você tem que ir para a bolsa, com a queda da taxa de juros, vá para a bolsa, vá para ativos com risco. Gente, cada pessoa tem um perfil de risco, independente do momento de mercado. Então, se a taxa de juros está em 89, se está 0, se está 3, você tem o seu perfil de risco. Você tem um perfil de aceitação de oscilação que independe disso. Pode variar ao longo da vida. Com certeza, mas de acordo você pode com a sua rever vida, seu momento o seu momento. A bolsa, ela vai oscilar independente do momento. Então, se você mudar agora, porque estão falando que você tem que ir para a bolsa, migrar toda a sua carteira, é possível que você se assuste. Vai oscilar, vai cair. E é importante ter pós-fixado na carteira. Não é tudo ou nada. Não dá pra ter só um tipo de investimento. Não é correr atrás de agora eu tenho que ir pra bolsa, agora eu tenho que ir pra não sei o quê. E é engraçado porque a gente tem essa clareza de que a nossa postura é conservadora, porque o cliente brasileiro em geral, ele é conservador, ele se assusta com a volatilidade, esse tipo de coisa. Então a gente quer que você tenha a segurança de que aqui a carteira como toda é segura. Mas ao mesmo tempo a gente recomenda a bolsa de valores para todo mundo. Sim. Né? Desde que você tenha um volume de dinheiro investido que justifique estar na bolsa, a gente coloca a bolsa para todo mundo, mesmo no nível de risco mais baixo. E por que a gente faz isso? Porque o mais importante não é você correr para a bolsa ou correr para fora da bolsa de acordo com o noticiário. É você já estar lá dentro com um percentual que seja adequado para o nível de risco. Se cair, você não vai ter um pânico, mas já está lá dentro para quando subir, todo mundo começar a correr para dentro e começar a subir, você já aproveitar um pouco dessa subida. E aí até eventualmente diminuir um pouquinho. Valorizou muito, dá uma diminuída, que é a questão do rebalanceamento. Então é isso que a gente pratica. E acho que nesse momento, que é um pouco daí que vem a polêmica que a gente falou no começo, né? Todo mundo começa a falar, corre para a bolsa, entra na bolsa, vai para a renda variável. Nesse momento é importante você parar e respirar um pouco, pensar se a sua carteira está desbalanceada, se o nível de risco está errado. Se não tiver, manter. Eu vou até recomendar para vocês, tem um artigo no nosso blog, muito bom, chamado Não Faça Nada com a Sua Carteira de Investimentos. É a transcrição e tradução, né, de um podcast do Carl Richards, que é um financial advisor, um planejador financeiro dos Estados Unidos, que escreve uma coluna semanal no New York Times. E ele fala de como muitas vezes a melhor coisa a fazer com a sua carteira é não fazer nada. Né? Ele fala muito da pornografia financeira, que ele fala que são esses noticiários, essa bombardeio do que você tem que fazer agora. Exatamente, quando começa todo mundo a querer te dar dica e que essa pornografia está sempre falando para você fazer alguma coisa que é diferente de nada. Corre para cá, corre para lá, até porque o mercado financeiro ganha mais dinheiro quando você fica se mexendo de um lado para o outro. Você paga taxa, gente. Exatamente. Então, ele fala que se você tem uma carteira de investimento bem balanceada, bem equilibrada e com baixos custos, você só tem que fazer duas coisas com ela. É manter ela equilibrada, então fazer o rebalanceamento periódico, seguindo um método, e fazer aportes periódicos. Então, procurar todo mês guardar um pouquinho e fazer aporte nessa carteira. Se você for cliente da Verius, está fácil, porque é só ir fazendo os aportes e rebalanceamento a gente cuida. Mas mesmo quem não investe com a gente, mantém o foco, tira a cabeça da água, olha para frente, onde é que você está nadando na direção correta? Então segue, sabe? Não se deixa abalar por esse tipo de coisa que está rolando. Tá bom? Isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda pra tia, pra avó, pra todo mundo que fica falando que não tem que investir pós-fixado. Assina o canal, aperta o sininho para receber a notificação. E até semana que vem. A gente se encontra.